28 de janeiro, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. E a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando conosco, sejam bem-vindos. Peço que, antes de tudo, não se esqueçam de deixar o seu like, comente, compartilhe, se inscrevam, ativem as notificações, nos recomendem. Façam o mesmo nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a vida eterna em Cristo Jesus. É uma vida inimaginável ou abundante, uma ideia qualitativa e não meramente quantitativa, como no termo eterno. Lendo o versículo sem o contexto, tem-se a impressão de que Paulo está falando da conversão, o início da vida cristã. Mas o contexto imediato descarta esta perspectiva. Paulo está falando claramente da santificação, isto é, da vida diária que o seguidor de Cristo leva depois da sua conversão. Essencialmente, diz que a vida pecaminosa é um beco sem saída. Aliás, a morte é o preço que se paga quando se vive assim. Mas a vida que Deus nos oferece por meio da morte e da ressurreição de Jesus é um verdadeiro dom, em contraste com o salário. E o resultado de uma vida vivida em prol da justiça, em prol de Deus, é simplesmente inimaginável. Assim, Paulo provavelmente não está falando de vida após a morte, pelo menos não aqui, como se fosse o galardão que recebemos por levantar a mão para dizer que aceitamos Jesus. É muito mais, é uma vida no aqui e agora e que continua depois da morte. Qualitativamente diferente da vida sem Deus, é a mercê do pecado, enfim, é a vida cristã. Por isso é tão importante que nesta vida entreguemos-nos, não ao pecado, mas ao que está certo, ao que é justo, a Deus. Fiquemos do lado certo. Continuando a nossa linda reflexão, Jesus oferece o dom gratuito. Os pobres não têm dinheiro para comprar a salvação. Os ricos têm. No entanto, as duas classes sociais estão com o mesmo problema, pois a salvação não pode ser adquirida com dinheiro. A salvação foi comprada por Jesus, não por valores perecíveis como ouro ou prata, mas pelo seu precioso sangue. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Depois de adquiri-la, o próprio Senhor a distribuiu por sua maravilhosa e gloriosa graça a todos os que descobrem que precisam dela. Efésios 1, versículo 6. Deus já havia anunciado esse presente por intermédio do profeta. Vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Quem mais insiste no assunto é Paulo. Ele é o profeta e o teólogo da gratuidade da salvação. O apóstolo diz que fomos justificados gratuitamente. Romanos 3, versículo 24. Que a nova vida nos foi dada gratuitamente. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Que a herança prometida a Abraão e a nós foi concedida gratuitamente. Gálatas 3, versículo 18. E que a graça nos foi dispensada gratuitamente no amado. Efésios 1, versículo 6, duas vezes menciona a salvação como dom gratuito. Romanos 5, versículo 15. E o versículo de hoje, que é o capítulo 6, versículo 23. Uma aparente redundância semelhante ao paradoxo de Isaías quando fala de comprar de graça. Fui a Jesus e comprei sem dinheiro leite e vinho, tudo de graça. Olha, meu irmão, minha irmã, a salvação é um dom gratuito, não depende dos méritos humanos. Ponto. A vida eterna não é dada por Deus por nenhuma obra que tenhamos feito, nem bem,
nem mal, mas segundo a sua própria vontade e autoridade. A salvação é o resultado da graça de Deus e, para alcançá-la, é necessário reconhecer que somos pecadores e entender que, por causa do pecado, estamos condenados à morte física e espiritual. E se, através da nossa boca, confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, viveremos para sempre assim com Ele. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: se recebermos o que merecemos, não vamos gostar do nosso salário. Por outro lado, Deus, que é rico em misericórdia e graça, nos dá seu presente por causa do sacrifício de Jesus e não o que merecemos. Não sei sobre você, mas eu quero servi-lo com mais paixão e fidelidade. Nosso pecado merece a morte. A graça de Deus nos dá a vida. A diferença entre esses dois extremos? A cruz de Cristo, que atravessa a vastidão do nosso pecado e nos traz a misericórdia, perdão e redenção de Deus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu aceito a tua oferta de amor, reconheço que vieste me buscar, encontraste-me perdido e condenado, mas pagaste o preço da minha salvação na cruz do Calvário. Ali levaste meu pecado, minha culpa, minha condenação e minha maldição. Jesus, tu és o Filho de Deus vivo, glórias a Deus, o Salvador do mundo. Santo e perfeito de toda maneira, obrigado por fechar o grande abismo entre sua justiça e a minha imperfeição através da sua graça sacrificial. Obrigado pelo presente da vida eterna. Que a minha vida moral seja santa e agradável ao Senhor. Obrigado por me salvar através de Jesus, Pai. Senhor Jesus, obrigado por pagar o preço pelos meus pecados. Abençoado Espírito Santo, obrigado por me purificar e me fazer moradia santa de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não se esqueçam, compartilhe, se inscreva em nosso canal, comentem, nos recomendem. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.